Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Hoje e amanhã de manhã com uma participação especial, Mauro César Pereira participando aqui com a gente, então eu convido você a seguir o Facebook do Mauro César, ele está agora começando a dar um gás lá no Facebook do Mauro César Pereira, o canal também do Mauro César Pereira aqui no YouTube, né? É muito importante você tá sempre se inscrevendo nos canais dos nossos amigos, galera que tá sempre aí com a gente também interagindo. Então tem o canal dele aí para você estar participando e ele hoje vai estar participando aqui com a gente, trazendo alguns comentários sobre Libertadores, sobre o time do Flamengo, Renato Gaúcho, né? E a gente deixa para amanhã também uma outra situação que a gente está gravando. Eu quero convidar você que está passando por aqui, que ainda não é inscrito, a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Eu estou aqui em Montevidéu, já estou aqui com o meu espacinho, com o meu quartel-general, já está aqui separadinho. Tem toda aqui uma mandinga, né? Ó, a Arrascaeta 14, a taça da Libertadores, né? Tudo aqui já posicionado de um jeito aqui que passe uma energia. A taça da Libertadores está em cima do manto que o Flamengo vai jogar, tem duas meias ali para deixar o pé bem aquecidinho, o pé quente. Pois é. E claro, eu lembro você que você ainda pode vir para cá com a Outsider Tours. Eu tô rouco que eu cantei o voo inteiro, né, duelando com os torcedores do Palmeiras. Eu convido você a entrar em contato com a Outsider, que tem aí os melhores pacotes para você viajar com futebol, e você ainda pode estar na final da Conmebol Libertadores e também pode estar participando de um sorteio. Pode ser que você seja sorteado também, abrindo sua conta no Nação BRB Fla e utilizando o cupom Paparazzo logo depois da selfie. Os links estão aqui, tá? Tem o link da Outsider pro WhatsApp deles e tem também o do Nação BRB Fla, você ajuda demais. O Flamengo, 50% do lucro vai para o Mengão. Então movimente a sua conta, abra a conta com o cupom Paparazzo. Bem, seguinte, eu quero passar para vocês que a gente teve hoje um treinamento. Amanhã pela manhã a gente mostra algumas imagens, comenta algumas coisas com vocês, mas a gente teve o BH e o Pedro treinando com bola, tá? Isso já é uma notícia boa, porque muitos tinham dúvida com relação ao Pedro. O Arrascaeta também, o Flamengo postou a foto dele treinando. É uma situação aí que muita gente não acreditava que o Arrasca fosse se recuperar, ou até mesmo que o Pedro fosse se recuperar a tempo, mas não, o Flamengo publicou aí a imagem, inclusive, do Arrascaeta se recuperando, e tudo isso enche a gente de otimismo, né? Porque o Flamengo, olha só, o Flamengo colocou uma bandeirinha do Uruguai, um braço forte, né? E dois corações rubro-negros ali pro Arrascaeta treinando com bola. Então a gente realmente fica esperançoso, né, que ele possa atuar, pelo menos, não digo o tempo todo, os 90 minutos, mas quem sabe 70, 75 minutos. E a gente tem ainda também o Michael, tem várias opções aí para a gente estar colocando em campo no jogo contra o Palmeiras. O jogo contra o Grêmio, o Flamengo deve entrar com um time mais alternativo, né? Vamos começar falando com o Mauro César sobre a situação desse jogo, né? Importante a gente estar falando sobre isso, né, Mauro? O que o Flamengo precisa fazer, né? Eu mandei essa pergunta para o Mauro aqui, justamente sobre o que o Flamengo precisaria fazer para conseguir vencer o Palmeiras e ser campeão, ser tricampeão da Copa Libertadores da América. O que o Renato precisa melhorar. O Flamengo, só com o que apresentou nas últimas partidas, aumenta as chances de título? Com vocês, Mauro César Pereira. Salve, salve, paparazzo, galera que acompanha aí o canal. Um abraço a todo mundo. Bem, você me perguntou o que o Renato precisa melhorar para garantir o tricampeonato da Libertadores do Flamengo, né? E também você me pergunta, o Flamengo, só com o que apresentou nas últimas partidas, se isso aumenta as chances de título. Eu acho que melhorar, acho que quanto menos o Renato interferir, melhor. Acho que ele encontrou um time que tem a maneira de jogar, é um time que depende muito de questões físicas para poder pressionar no campo do adversário, ter imposição de jogo, ficar com a bola, marcar ação alta a maior parte do tempo. Isso requer muito condicionamento físico.
O time sabe como realizar isso. Agora, precisa melhorar a saída de bola, falta muito pouco tempo, mas acho que tem que treinar. A saída de bola já foi melhor, piorou muito. Evitar rifar a bola, como muitas vezes o time tem rifado. Aliás, foi numa rifada de bola do goleiro Diego Alves que o Palmeiras, num raro momento no primeiro tempo, que pressionou o Flamengo no seu campo, fez o primeiro gol naquele jogo da Supercopa, né? Diga-se de passagem, isso aconteceu. Mas principalmente o Flamengo tem que saber controlar os jogos, né? O Flamengo mostrou mais uma vez no jogo de Porto Alegre contra o Inter a incapacidade total para controlar uma partida. Simplesmente um jogo que estava nas mãos do time do Renato, 2-0, com oportunidades claras ali em contragolpe, e o Flamengo partiu para a tal da trocação, que é um jogo aberto. Parece que os dois times são treinados pelo Lever Coupe, que era o técnico que mandava o time para o ataque de uma forma absolutamente inconsequente até. Então o que fazer numa hora dessa? Olha, você tem que ter a bola, você tem que cadenciar o jogo, desacelerar, não entrar no jogo de loucura de um adversário que busca uma reação a qualquer custo. E o Flamengo entra nessa trocação. Fez isso várias vezes e de novo repetiu no sábado. Era um jogo para vencer com tranquilidade, administrar e levar os 3 pontos sem passar por nenhum susto. E o jogo terminou indefinido, né? O empate do Inter poderia ter acontecido no segundo tempo, quando o Flamengo jogou até melhor. Segunda etapa, achei que o Flamengo foi melhor. Ele conseguiu controlar melhor a situação, conseguiu não correr riscos, né? Então foi um segundo tempo até mais equilibrado que o primeiro. Então acho que esse é um ajuste urgente, apesar do pouco tempo que é preciso ser feito, né? Eu acho que o que o Flamengo apresentou nas últimas partidas, se isso aumenta a chance de títulos, aumenta e diminui. O desempenho ofensivo em determinados momentos, como por exemplo, primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, quando fez um bom jogo e abriu 2-0, o jogo contra o São Paulo, o início de jogo contra o Internacional. Nessas partidas, o Flamengo apresentou um futebol interessante, produziu, criou, marcou os gols, mas a exposição, né, defensiva é um negócio gravíssimo e muito sério. Então, é um time muito inconstante hoje, muito desequilibrado, mas tem, evidentemente, todas as chances de ser campeão, embora seja um jogo bem complicado. E essa fragilidade que o Flamengo apresentou contra o Inter é mais ou menos o que espera o Abel Ferreira. Acho que se encaixa perfeitamente dentro da estratégia que costuma adotar o técnico português, né? Beleza, Mauro. Amanhã eu separo aqui um outro trecho interessante para você participar aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro. Eu quero perguntar para você sobre essa questão toda relacionada à arbitragem do Campeonato Brasileiro. Eu até sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho interessante você também estar opinando. Eu fiquei um pouco revoltado ontem com o que aconteceu, e eu falei sobre isso. O Flamengo em 2019, principalmente em 2020 em alguns momentos, mas ele conseguia ganhar contra tudo e contra todos, independente, né, de erros de arbitragem. Mas eu gostaria de saber se você acompanhou a polêmica lá com o Luiz Flávio de Oliveira, aquele que xingou o Diego, né, depois disse que mentiu na súmula, né, também acabou sendo o árbitro, ao invés de ser punido, foi o árbitro que apitou o jogo do Galo e deu o pênalti escandaloso ontem para o Galo. E também tem a situação do jogo do Flamengo, do pênalti não marcado no Everton Ribeiro, 2 pesos, 2 medidas. Lá eles falam que agora não tem mais, para evitar o VAR se meter em lances interpretativos, mas agora no jogo do Galo pode, do Flamengo não, né? Então, queria saber a sua opinião. Vamos acompanhar aí mais uma vez com a gente aqui, Mauro César Pereira. Olha, cara, eu acho o seguinte, com relação à arbitragem, eu acho que o Flamengo tem motivos para reclamar da arbitragem nesse campeonato. Arbitragem, convocações, calendário, tudo isso. Acho que o Flamengo foi muito sabotado pelo calendário e por mais arbitragens nesse Campeonato Brasileiro. Como existe uma ideia que se repete sempre, né, dos rivais do Flamengo, é normal que seja assim. Clube muito grande, os outros vão sempre repetir coisas do tipo, sempre ajudado pela arbitragem, até isso virar verdade. É uma grande pataquada. O Flamengo já foi ajudado por arbitragem, como outros todos grandes já foram em vários momentos de sua história, já foi prejudicado também. Agora, foi muito prejudicado em jogos capitais, o que não justifica. Não justifica. Por exemplo, quanto o Atlético Paranaense foi prejudicado, foi a expulsão do Kaiser, voltaram atrás. Mas o jogo estava na mão, estava 2-0, o Renato recuou o time, retrancou o time no segundo tempo, tomou o empate.
Ou seja, o erro da arbitragem não justifica essa conduta. O gol mal anulado do Michel contra o Cuiabá não justifica o time não ser capaz de fazer um gol no Cuiabá durante todo o tempo de jogo que restava. O gol anulado foi no começo da partida. Os erros, o combo de erros contra a Chapecoense não justifica o Flamengo não conseguir fazer mais um golzinho e derrotar o pior time do campeonato, jogando com homem a mais a partir dos 15 minutos do segundo tempo. Né? E então, se você tem aí várias situações de jogos em que o Flamengo foi de fato prejudicado, teve problemas com a arbitragem, mas mesmo assim eu acho que poderia ter vencido apesar disso tudo. E não conseguiu vencer. Por quê? Por conta de falhas individuais, falhas coletivas, escolhas ruins do técnico, especialmente acho que o Renato cometeu muitos erros nesse processo todo, em todos esses jogos, substituições ruins, o time piorou, contra a Chapecoense foi uma loucura, o time virou um Frankenstein em dado momento. Então acho que a arbitragem não deve ser tratada como o Flamengo não foi campeão por conta do apito, caso não seja campeão, hoje depende de uma série de tropeços do Atlético, que é muito improvável que aconteça. Eu acho que o Flamengo tem que analisar os seus erros. Sem esquecer, houve erro de arbitragem? Houve. Mas onde o Flamengo errou? Era possível ser campeão mesmo com esses erros? Sim, sim, era possível. E eu acho que é assim que tem que pensar um grande clube. Pensar em que, mesmo que a arbitragem me prejudique, eu vou tentar passar por cima disso. Então, eu não acho que esse assunto deva ser muito alimentado, porque eu acho que isso faz mal ao próprio Flamengo. Sabe? Ficar se vitimando. Não gosto muito dessa ideia, não. Acho que o Flamengo tem que tentar resolver os seus problemas. Pense bem, após essa rodada do final de semana, o Flamengo tem 8 pontos atrás do Atlético. Vamos que raciocinar. Flamengo e Cuiabá, em condições normais, não era para vencer o jogo? O Flamengo não foi capaz de vencer. São 2 pontos a menos na conta. Flamengo e América Mineiro. Fez um gol no final. Toma aquele gol de cabeça no último lance. Tem cabimento tomar aquele gol? Gente, você tem o controle do jogo ali. Aí o Flamengo recuou, como faz o time do Renato, para defender. Ele bota mais um zagueiro, aquela coisa toda, para defender um resultado. Não tem que recuar para defender resultado, cara. Você tem que ficar com a bola, tirar a bola de perto da sua área, trocar passe e fazer o tempo passar. Não, chama o adversário para a área, cruzamento, gol, empatou. Mais 2 pontos, já são 4. Flamengo e Chapecoense, acabei de falar. Jogou com menos um jogador a Chape durante a partir dos 15 do segundo tempo. Era obrigação vencer o pior time do campeonato. Não venceu. Mais 2 pontos, já são 6 perdidos. Flamengo e Atlético em Curitiba. Abriu 2-0. 2-0. E tomou 2 gols no segundo tempo, tomou uma pressão absurda, porque não soube controlar a partida, não soube esfriar o jogo. Mais 2 pontos. Só aí empate são 8 pontos. É a distância para o Atlético. Sem contar a derrota para o Grêmio vergonhosa dentro de casa. O Grêmio na crise que está. Tinha sido atropelado pelo Flamengo de 4-0 na Copa do Brasil. Perdeu de novo quando jogou no Rio de Janeiro. E o Flamengo toma um gol no primeiro tempo. Não é capaz de empatar aquele jogo. Ali foram 3 pontos. E a derrota para o Fluminense. Uma atuação sofrível. E perdendo, muito bem perdido para o Fluminense. Sem contar a goleada imposta pelo Internacional. Só esses pontos perdidos em casa são 9 em 3 derrotas. O Atlético não tem perdido jogos em casa, nem tem empatado, tem vencido todos os seus jogos. Aí está sendo feita a diferença na classificação. Então, apontar a arbitragem e esquecer os próprios erros é o que de pior o Flamengo pode fazer para ele mesmo. Tem que admitir seus erros, avaliar criteriosamente o comportamento da equipe e o trabalho da comissão técnica. E aí você pode mirar um ano de 2022 mais forte. Acho que essa é a questão, esse é o caminho. Ficar olhando para os problemas de arbitragem, apontando para o Luiz Flávio, para a súmula, esquecer todas essas falhas cometidas em série ao longo dessas partidas todas. Eu citei aqui algumas. Poderia citar o jogo do Ceará, por exemplo, que o Flamengo não competiu para ganhar aquele jogo, né? Não competiu. Então são vários jogos que o Flamengo perdeu pontos por culpa também dele, não só por conta da arbitragem. É isso, Paparazzo. Obrigado pelo convite. Bom bater um papo com a galera que acompanha o seu canal, né? E convido todo mundo para fazer inscrição no meu canal também. E claro, lá na minha página no Facebook, podem fazer inscrição, podem seguir, para a gente poder compartilhar aí, trocar ideias sobre futebol e continuar aí juntos aí caminhando, trazendo as informações, falando bastante também de Flamengo. Valeu, saudações. Valeu, Mauro, obrigado. Sempre um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Galera, sigam Mauro César Pereira no Facebook e se inscrevam no canal Mauro César, aqui do Mauro César no YouTube, que é muito importante, né? Traz sempre muita informação bacana, comentários pontuais, análises. Não é unanimidade, óbvio, tem gente que vai criticar um posicionamento dele ou outro, assim como criticam o meu, mas é um cara que sabe muito de futebol e que a gente tem um prazer enorme de ter participando aqui. Amanhã tem mais um trecho aí, amanhã logo de manhã a gente coloca mais um trecho sobre Michael, a gente vai debater um pouco sobre isso.
A gente termina aqui o nosso vídeo com uma entrevista com um casal que eu flagrei chegando aqui em Montevidéu hoje, e eles contaram como foi toda essa história deles e a decisão para estarem acompanhando a final da Conmebol Libertadores. Olha, o casal chegou aqui, já tratou logo de pegar um chopp, uma cerveja, né? Como é que é o nome de vocês? Gustavo. E? Fernanda. Gustavo e Fernanda. Cara, quando é que vocês tomaram essa decisão já de garantir a vinda para Montevidéu? Foi cedo, já nas oitavas, na fase de grupos? Nas quartas de final. Nas quartas. Quando passou das oitavas? A gente passou das oitavas. Viu a chave? Viu uma chave, a gente já viu uma passagem e já decidimos comprar os ingressos e ver a passagem, a estadia. Tudo dando certo, tudo na correria. Mas... E aí, e como é que é você já com passagem comprada? A torcida fica ainda maior, né? Não, e a ansiedade para comprar o ingresso? 6 horas da manhã. Eu, 5 minutos, eu ficava entrando ali na Conmebol para ver se liberava o ingresso. Porque vocês compraram, ele falou ingresso, mas vocês compraram passagem. Passagem? Hospedagem vocês tudo, conseguiram também? Tudo. A hospedagem, Mas vocês inclusive, estão em Montevidéu? Não, a gente vai para Punta, depois vai para Colônia, vê o jogo em Montevidéu, pula na Argentina e volta pro Brasil. Caramba, que pressão, hein? Vai ter muita cerveja, né? Até de tribuna, muita. Muita Nós vamos de tribuna porque só conseguimos comprar o ingresso pelo código, aí tivemos que optar pela tribuna. E o placar? Chuta um placar aí. A mulher costuma ser sempre mais sensitiva. 4-1. O Flamengo vai ganhar de 4-1. Vai ser um de atropelo. Goleada, vai ser um atropelo. Você tá sentindo o Flamengo melhorando na hora certa? Tá, ele tá perfeito agora. E aí? 3-0, Vai, Mengão, vota com a relatora? 3-0 Mengão. Dá 3 gols de diferença também, atropelo também. 3-0, rumo à glória eterna. Quando foi que vocês se conheceram? Como foi que vocês se conheceram? E a gente já se conhece há um tempo, mas a gente ficou junto no Covid. É mesmo, cara. E aí acabou que o Flamengo ainda uniu mais vocês, vocês estão nessa... Meu pai é sócio fundador do Flamengo, meu pai fundou o Flamengo, meu pai botou o Zico no Flamengo quando o pai dele era alfaiate. Que loucura, que máximo. E aí, não, eu digo, o Flamengo acaba unindo ainda mais os casais e vocês tendo essa experiência, talvez uma das primeiras viagens pós-Covid, não é? Sim, a primeira. Porque muita gente, por exemplo, a minha esposa não viajou ainda, ela tá vindo esses próximos dias. Ai, que legal, ela tá vindo, show, muito legal. Ela vem dia 26. Poxa, que legal. Já vai direto pra uma vinícola. Com certeza. Muito bom. Gente, bate-papo muito legal. Valeu, eu espero que o Flamengo sempre una muitos casais como tá unindo vocês. Né? A pandemia teve seus motivos bons também, teve suas coisas boas, uniu pessoas, né? Com certeza. Manda um alô lá pra Raça Flá de Macaé. Alô, manda aí, pô, vai pro ar aqui, ó. Alô aí pra 30ª região Macaé, Raça Flá. Tamo junto, galera, vamos levar esse título, a gente veio buscar. Valeu, tamo junto aí. Valeu. Rumo à glória eterna. Então eu convido você, mais uma vez, a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação, sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E claro, eu convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Até amanhã, valeu!